nós nos levantamos no santo lugar, no santo lugar, porque nós sabemos que há anjos ao redor. Vamos adorá-lo, cante com fé. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, Jesus agora. Vamos adorá-lo, Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, ele é o grande rei. Cante, este é um santo lugar. Este é um santo lugar. Estamos, cante para Deus. Estamos no santo lugar. Porque sentimos que o Senhor está aqui. Levantemos as mãos, Pois elas são santas mãos. pois elas são santas mãos, porque sentimos Que o Senhor que o Senhor está aqui. Nós nos levantamos. Nós nos levantamos No santo lugar, no santo lugar, porque nós sabemos porque nós sabemos que anjos ao redor. ao redor. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo, Vamos louvar vamos louvá-lo, Jesus agora. Jesus agora. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, Ele é o grande rei. Ele é o grande Rei. Ó Senhor, nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós entramos mais uma vez na Tua presença através da oração. Nós chegamos diante do Teu trono por causa dos méritos do Senhor Jesus, por causa do sacrifício daquele que morreu por nós, daquele que veio e entregou-se por nós e sacrificou-se para que tivéssemos vida, sacrificou-se para que houvesse remissão dos nossos pecados, para que nos reconciliássemos com o Senhor. Ele está escrito: tomou sobre si as nossas maldições, enfermidades, iniquidades, transgressões, e Ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades, e graças ao sacrifício dele é que podemos invocá-lo e chegar diante da tua presença e termos acesso direto à tua presença.
não havendo necessidade de intercessor, porque Ele tornou-se o principal intercessor entre Deus e os homens. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por este privilégio de estarmos na tua presença, algo que infelizmente não tem sido possível para tantas pessoas, porque muitas não creram, não creem em ti, porque outras tiveram oportunidade e desprezaram, porque outras nunca ouviram falar a respeito do teu nome. Queremos agradecê-lo por estar aqui, por saber que em ti nós encontramos vida e salvação, por saber que o Senhor é verdadeiro, por saber que não há outro Deus que possa ouvir, responder, salvar, livrar, curar, abençoar. Queremos agradecê-lo porque só o Senhor, e não existe outro, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, venha abençoar esta reunião. Estamos aqui para te buscar, para ouvir a tua voz, para, Senhor, glorificá-lo, para expressar a nossa gratidão, para receber a tua direção. Eu peço, abençoe, dirija, conduza, para que o teu povo encontre vida, possa de fato ouvir a tua voz, tenha experiências contigo, possa, Senhor, receber a tua presença, experimentar mais uma vez a tua presença, ter o privilégio de encontrá-lo. Faça resplandecer a luz do teu rosto mais uma vez sobre este lugar. Dissipa as trevas e que a atmosfera deste lugar seja controlada, dirigida pelo teu Espírito, e que ao terminar esta reunião eles estejam fortalecidos e com uma consciência muito maior acerca da tua vontade. O Senhor seja glorificado. Abençoe, dirija e conduza para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o teu povo. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor.
Por teu sangue. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de ti. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Fechados, olha assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos acima de tudo por tudo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer. Nos abençoe e nos dê, Senhor, condições de buscá-lo de todo o coração, para que possamos encontrá-lo e assim recebermos vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, graças a Deus. A gente vai exibir rapidamente aqui, 9 minutos, se eu não me engano, uma entrevista. Esse é um pastor, faz parte do nosso ministério lá na Índia. Ele inclusive é um dos professores lá do seminário. Nós temos um seminário teológico para formar pastores e missionários, né? E a gente está exibindo algumas entrevistas, tanto da rede como dos pastores da igreja na Índia, nas reuniões, porque nem todas as pessoas na igreja têm redes sociais, têm acesso à internet para assistir. Então a gente está assistindo, mas o importante é a gente analisar a experiência que se teve com Deus. Sempre eles têm um testemunho, alguma coisa que serve para abençoar. Depois a gente vai dar uma orientação importante, tá bom? Pastor Cassei, só para lembrar, essa entrevista gravamos há 2 meses, talvez, né? A gente tem uma sequência aí de várias, então a gente vai exibindo uma por semana, possivelmente. O pastor Cassei está, graças a Deus, se restabelecendo, a esposa também. E esse vídeo, só para lembrar que é de 2 meses atrás, tá bom? Por favor, tá fácil aí, tá no ponto? Depois a gente orienta, tá bom? How are you doing, Pastor Vinay Kunar? So nowadays the ministry is very difficult to do outside because of Corona. Now the situation is very hard. The government is not allowing to go outside and visiting, doing ministry, and coming and teaching the students in a Bible college also. But even though COVID-19, we are arranging the classes and doing the teaching ministry. What was your life like before you able to know the gospel? My parents were not converted, but by the grace of God, they accepted the Lord Jesus Christ as their personal Savior. So they became pastors and doing the ministry of God. So I was born in a Christian family. I'm working with my father also, ministry. How did you know the gospel? So one day, my father arranged the conversation meeting. So the pastor spoke the gospel, the word of God. Through that word of God, I hear the Lord Jesus Christ. So even though my father is a pastor, is doing the work of God, really I didn't know about Jesus Christ. So one day what happened, there was a family prayer meeting was going on in my home. My mother was praying for me. He laid on
her hands on me. The Spirit of God touched me. When I was 12 years old, the Spirit of God touched me. And I cried 3 days about the Lord Jesus Christ and confessed my sin before Him. After 3 days, I got one vision. In that vision, I saw the cross of Jesus lightening. Then the Bible also is there. One man came and gave that Bible to me. I told to my mother and my father also. I was crying in 3 days. I don't know what happened. So after the family prayer meeting, I experienced that presence of God in my life. I really understood that Jesus touched my heart, and I accepted Jesus in that time. But after that, I studied my secular. I completed. Then I went to Bible college, studied theological college, and doing ministry now as a pastor, as a teacher of the Word of God. How long have you been in the presence of God? So now I'm in the ministry from 20 years. How your family reacted to your conversion? Yes. So after that, they seen that the vision and that the God has given that vision at my childhood. So the conversation has been started in my life. So there was a change among my family. Through that changing my family, they're very happy because the Lord Jesus Christ touched him. And the way, the life I am doing the ministry of God, my family members and my parents are very happy. So what's like the work at New Birth Seminary? Yes. One day, the pastor K.C. Dhanaraju came to my village. We are living in a village. It's very far from this place to Dhanaraju. So he was preaching the gospel in that time. He visited my church and he gave a wonderful message. So that time, the K.C. Dhanaraju sir encouraged me and called me. So it is we are doing the Bible college, New Birth Seminary Bible College. So you please come and support to us and teach the Word of God. By that way, I came to know that Dhanaraju sir. So I'm coming here and teaching the Word of God. So I really experienced the presence of God is working in this college because students are coming and learning the Word of God. I have been working here since 5 years in this college. So the students are coming and learning the Word. But the thing is that by faith we are doing. By faith, the God has given that vision. When I was in childhood, I got that vision, the Word of God, the Bible has given. I didn't understand that time, but now I understood. God called me to teach His Word. So we are doing here by the grace of God. Not only me, and other 3 persons also is there, is working as a teachers here. So we are working with K.C. Dhanaraju. So this is the work is going on here by the grace of God. Please pray. What's your goal in relation to the work of God in India? Yeah, in the ministry of God, I want to fulfill the dream of God that has given to me. First one is the cross that God shows to me. So I understood that cross to preach the gospel. So preach the gospel in unwanted places, those who are unbelievers, to preach the gospel, to share the gospel. Then another thing is that the God has shown to me the Bible in that vision. So I had the dream to teach the Word of God, a teaching ministry.
So like that, I want to develop the work of God in my ministry. Okay, what's your big dream as a Christian in relation to India? So in India, doing the work of God means, it's very difficult nowadays, not nowadays, for many days, because the culture is different, the people are different. Because in India, there are many cults are there, RSS groups and Hindu people and high caste people, and there are different kinds of people are there, but they are not understand the Christians. They are sometimes, they try to persecute us. So I have this experience in my ministry. Recently last year, in Corona situation, what was happened, some Hindu people came to my church and they attacked us. So government has been given that order not to open the churches, not to worship, but you are doing. But we did that, secretly we worship. Early morning, 3 o'clock, we rise up and we gather in the presence of God and we worshiping. In that time, the people came and they objected us. So what we have to do, we cannot do anything, but we became very silent. So in that such a moment, sometimes they come and object us. So then we pray. After 1 month or 2 months, again we start and again we go. Then this is the condition is going on. Some pastors, some believers, they are also suffering with these things. Because many things are there because of this RSS people and Bajrangi Dal and Hindu people. I am working as a pastor among the Hindu people. They try to stop this pastor is coming and sharing the gospel. Sometimes people will come into the church and they will stop the worship. So these are the situation is going on in India. But by the grace of God, God has given the great dream to us. By faith, whatever may come and happen, we have to fulfill the will of God and the dream. So I have a great dream to spread the gospel and to teach the word of God. The ministry, teaching ministry, this is the thing I can give to my country. Amen. Thank you so much, Pastor Kasei, Pastor Vinay Kunar. Will bless your life, family, seminary, congregation, in India nation. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Amém. Thank you, Pastor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos continuar orando pela Índia. O trabalho lá, o pastor está se recuperando, a esposa e filho, graças a Deus. Mas a situação ainda é muito crítica, né? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção a uma mensagem, uma orientação simples, mas muito importante. Abra sua Bíblia, por favor. Há pessoas, a gente costuma dizer, na hora do filme não dorme, na hora do futebol não dorme por aí. O pastor começou a pregar, eles dormem. E na maioria dos casos é falta de esforço mesmo. Então, procure prestar atenção. 1 Samuel, capítulo 4, por favor. Espírito Santo, meu guia, assopra em meu ser, assopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus, a essência de Deus, e luz para os caminhos meus, e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, Espírito Santo, meu bem. A maior riqueza de alguém, a maior
riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, que traduz esta melodia, o fôlego santo, o fôlego santo, que cura e liberta, de Deus, vento consolador, o fôlego santo, que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Graças a Deus. Olhe para mim, depois a gente lê. Se você compreender, absorver, você pode ser muito abençoado. Eu não tenho dúvida sobre isso. Depois a gente lê um capítulo inteiro. Eu não vou ler ele todo, eu vou depois ler os pontos mais importantes. Quase todos já ouviram falar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança está escrito lá em Êxodo 37. Deus mandou que construísse a arca, inclusive dentro dela eram guardadas as tábuas da lei. A Arca da Aliança, ela era um símbolo da presença de Deus no meio do povo, mas também um símbolo da aliança com Deus, Deus com o povo de Israel. Ela foi construída, e para onde o povo de Israel ia, a arca era conduzida pelos sacerdotes. Ninguém podia, a não ser os sacerdotes, conduzir a arca. Ela era um símbolo da presença de Deus. Foi construída nos dias de Moisés, e durante todos os anos, mesmo após o povo entrar na terra prometida, a arca continuou sendo utilizada. Nós não temos na igreja uma arca, nós não precisamos de uma arca para dizer a presença de Deus está aqui. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e antes de tudo isso, antes de ser preso, morrer, ressuscitar, Jesus havia prometido que depois ele iria, voltaria ao seu trono e enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo guiaria, estaria todos os dias com os seus seguidores. Então nós não precisamos de uma arca dentro da igreja, porque isso acaba vindo ou trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Então, não precisamos. Por que não tem? Não precisamos mais dela. Ela foi utilizada e ela é símbolo da presença de Deus. Muito bem. Era comum o povo de Israel lutar contra os filisteus e vice-versa. A guerra contra os filisteus não aconteceu só lá no episódio de Davi contra Golias. Era comum os filisteus fazerem guerra contra Israel. E nos dias do sacerdote Eli, ainda vivo, Israel saiu à guerra contra os filisteus. E eles saíram e perderam uma batalha. Preste atenção, eles perderam a batalha. 4.000 homens morreram na batalha. Israel voltou derrotado da batalha. E voltando derrotado, eles começaram a questionar por que nós fomos derrotados. E começaram a dizer: nós temos que trazer a arca para cá, porque a arca estava em Siló, uma cidade. E eles então insistiram com os anciões: nós temos que trazer a arca. Por quê? Porque a arca, símbolo da presença de Deus, e servia como uma garantia. Deus está conosco,
Deus está no nosso meio. Isso era fundamental na guerra. E então insistiram e trouxeram uma arca para onde eles estavam. E o que aconteceu? Quando a arca chegou, foi trazida pelos 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, aqueles 2 que inclusive eram bem desonestos, que se prostituíam com mulheres no templo, pisavam as ofertas, mas eles eram sacerdotes. Eles trouxeram uma arca para o lugar onde o povo de Israel estava enfrentando a batalha contra os filisteus. Quando a arca foi trazida, o que aconteceu? Houve uma comemoração tremenda no meio do povo lá, dos israelitas, que diz a Bíblia que eles gritaram, comemoraram tanto que o chão tremeu. Por quê? Porque a arca veio. A arca está agora no nosso meio. Então agora nós temos condições de vencer os inimigos, porque ela era um símbolo da presença de Deus. E eles trouxeram a arca, comemoraram, festejaram, de tal maneira que os filisteus ouviram e começaram a interrogar o que está acontecendo lá. E alguém disse: a arca está no meio deles. E eles então se encheram de medo, de pavor, porque disseram: os deuses estão no meio deles. Eles não diziam Deus está no meio deles, os deuses estão no meio deles. Aqueles deuses que fizeram coisas terríveis lá contra os egípcios estão no meio deles. E eles se encheram de medo, mas ao mesmo tempo, com sabedoria, os filisteus, os líderes, disseram: olha, nós temos que lutar muito, nós temos que lutar bem, nós temos que, em outras palavras, colocar toda a nossa força nessa guerra, porque senão nós vamos nos tornar escravos deles. Então, em outras palavras, vamos colocar todas as forças nessa batalha. Israel, erradamente, e você vai entender isso muito bem para nós, para o cristão, os israelitas, erradamente, pensaram o seguinte: a arca está no nosso meio, é símbolo da presença de Deus, então nós não precisamos nos organizar para a guerra, nós não precisamos ter uma estratégia, nós não precisamos nos organizar. E eles foram de qualquer maneira para a guerra, confiando apenas no fato de que a arca estava no meio deles. Quando eles foram para a segunda batalha, eles começaram a perder, houve uma matança, e eles começaram a perder novamente a batalha, perder, e começaram a se acovardar, a fugir. Naquele dia, 30.000 soldados de Israel morreram, e os que sobraram fugiram para algum lugar. Eles perderam a guerra, porque eles pensaram: a arca está no nosso meio, nós não precisamos de mais nada, a gente pode ir para a guerra de qualquer maneira, que de qualquer maneira a gente vai vencer. E aí eles perderam, fugiram, 30.000 homens morreram. Aí alguns que escaparam foram até o sacerdote Eli, que era um líder naquela época de Israel. Era um sacerdote, mas não havia rei, eles também julgavam sobre o povo. Eli já estava com mais de 90 anos. Os 2 homens que conseguiram escapar, alguns dos que escaparam, vieram a ele e disseram para ele: olha, Israel perdeu a batalha, seus 2 filhos morreram e a arca foi levada pelos filisteus, porque naquela condição de derrota que eles estavam sofrendo, eles não vigiaram para proteger a arca. Os inimigos pegaram a arca e levaram. Então eles deram essas 3 notícias para o sacerdote Eli: nós perdemos, os teus 2 filhos morreram e a arca foi levada. Quando Eli ouviu aquilo, diz a Bíblia que ele estava numa cadeira e caiu para trás, não se equilibrou, quebrou o pescoço e morreu. Uma das noras estava grávida de um dos filhos dele, e ela, ouvindo aquelas notícias, morreu
perdemos a guerra, morreu o marido dela e o outro irmão dele, e levaram a arca. Ela sentiu tantas dores, que ela estava próxima do parto, ela sentiu tantas dores que ela passou mal, e ali ela teve o parto, ela quase desfaleceu. Quando ela teve o neném, e as mulheres tentaram animá-la, dizendo: olha, em outras palavras, não se desespera, porque nasceu um filho. Ela não deu importância, e pôs o nome do filho. É um nome que a gente pode, na tradução, né? Na tradução verdadeira, o nome dele é Icabó, que significa a glória de Israel se foi. As mulheres pensaram que ela estava fazendo aquilo principalmente por causa do marido que morreu e da guerra que perdeu, mas ela enfatizou, dizendo que pôs o nome do filho principalmente porque a glória de Israel se foi. A gente vai ler isso um pouquinho aqui, mas o que isso nos traz de ensinamento? Nós não temos uma arca, nem precisamos dela. A partir do momento que cremos em Jesus, nos arrependemos, passamos a buscá-lo, passamos a ter acesso à presença dele. A presença de Deus na vida de uma pessoa, coisa mais importante que ela tem, é a riqueza maior, é o que de mais importante a gente tem. Não há nada que se possa dizer. Tem muitas coisas importantes. Você pode dizer: o seu marido é importante, a sua esposa, o seu filho, o seu trabalho, tem muitas coisas importantes, mas nada se compara ao fato da pessoa poder dizer: a presença de Deus é comigo, a presença de Deus está na minha vida agora eu não estou mais sozinho, agora a presença de Deus me acompanha, porque eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho buscado a Deus, eu tenho andado na presença de Deus, a presença de Deus está comigo. Não tem nada mais importante do que isso, no sentido de conquista aqui. Claro, o direito à vida eterna é a vitória maior, mas eu digo, enquanto nós estamos aqui, não há algo tão importante quanto você poder dizer: a presença de Deus está comigo. Mas você vê pessoas que pensam assim erradamente: a presença de Deus está comigo, eu não preciso vigiar na minha vida, a presença de Deus está comigo, eu não preciso vigiar o meu coração, a presença de Deus está comigo, eu não preciso vigiar com quem se aproxima de mim, com as amizades que surgem, a presença de Deus está comigo, eu não preciso analisar nada, verificar nada, porque a presença de Deus está comigo. E aí você vê gente que tinha a presença de Deus, hoje está na mão do diabo de novo, na mão do diabo, porque muitas das vezes não vigiou nas suas atitudes e acabou caindo em tentação. A tentação veio e a pessoa não vigiou e caiu em tentação. Você vê cristãos, pessoas que um dia estavam na presença de Deus, hoje elas estão endemoniadas de novo, hoje elas estão na mão do diabo de novo. Por quê? Porque muitas das vezes pessoas se aproximaram delas e elas pensaram, iludidas, inocentes, elas pensaram: todo mundo que se aproxima de mim, todas as amizades que vêm, é de Deus, é bênção de Deus, é Deus me abençoando. E elas, porque se deixaram levar por determinadas amizades, porque se deixaram influenciar por determinadas amizades, elas foram se desviando e caíram e saíram da presença de Deus e perderam o mais importante que tinham, a presença de Deus. Estão por aí, mas perderam a presença de Deus. A presença de Deus não está mais na vida delas.
Há cristãos que um dia estiveram, pessoas que um dia estiveram na presença de Deus. Às vezes por causa de um emprego que surgiu, uma porta de um emprego que surgiu, eles não analisaram, eles não verificaram, esse emprego aqui é a bênção de Deus, está vindo de Deus, essa porta que abriu, foi Deus que abriu? Não, às vezes por causa de um emprego que eles conquistaram, eles foram se desviando, perderam a presença de Deus. Tem cristãos que porque foram pessoas que, porque foram abençoadas na vida, foram conquistando, foram alcançando, foram recebendo bênçãos maiores, elas pensaram assim: eu tenho a presença de Deus, a presença de Deus está comigo, eu não preciso vigiar. E existem pessoas que se desviaram porque começaram a ganhar dinheiro, começaram a conquistar, começaram a crescer profissionalmente, alcançaram posições mais importantes e o coração foi se deixando levar pela posição, pelo dinheiro, pela conquista, e eles acabaram perdendo a presença de Deus. Vocês estão na mão do diabo. Tem homens que tinham a presença de Deus, mas às vezes estavam casados com uma mulher incrédula, ou às vezes uma mulher fria espiritualmente, às vezes uma mulher que ia na igreja, frequentava a igreja também, mas sempre fria, sempre gelada na fé, sempre gelada no coração. E eles pensaram assim: eu tenho a presença de Deus, eu não preciso vigiar com a minha esposa, eu não preciso vigiar para evitar que ela venha me derrubar na fé. Às vezes a mulher fria, gelada na fé, foi o instrumento que o diabo arrumou para derrubar aquele homem. Ele foi se deixando levar pela frieza da mulher, pelo desinteresse espiritual da mulher, e ele foi, e gradativamente, quando ele viu, ele já estava desviado. Quando ele abriu os olhos, ele já perdeu a presença de Deus. Tem esposas que eram mulheres que estavam na presença de Deus, tinham a presença de Deus, mas estavam ao lado de um marido incrédulo, ou às vezes um homem que simplesmente ia na igreja, e ela pensou: eu tenho a presença de Deus, eu não preciso vigiar em relação ao meu marido, se ele pode me tirar, o diabo pode usá-lo para me tirar da presença de Deus. Elas não vigiaram. A frieza ou a incredulidade daquele marido foi um instrumento que o diabo conseguiu, e a mulher foi se deixando pelo marido incrédulo, pelo marido frio, e foi se deixando. Tem gente que tinha a presença de Deus, se desviou por causa de filhos caídos na fé, ou filhos incrédulos. E tem mulheres, tem mães que não vigiaram, elas pensaram: eu tenho a presença de Deus, eu não preciso fazer nada, eu tenho a presença de Deus, Deus está comigo, e elas não vigiaram. Às vezes, por querer agradar a filhos, e por influência de filhos, elas se desviaram, elas caíram na fé. Então, ora, o povo de Israel, eles foram não só derrotados, mas os inimigos levaram o que eles tinham de mais importante no meio deles. Não foi à toa que uma das noras de Eli colocou o nome no filho Cabó, porque a glória de Deus, a glória de Israel se foi. Como quem diz, coisa mais importante que a gente tinha era a presença de Deus no nosso meio. Quando os inimigos levaram a arca, é como se estivesse levando a presença de Deus no meio deles. Aquela mulher, ela pouco se animou com o fato de ter dado luz a um filho, ela pouco se animou. Ela deixou bem claro para as pessoas, como quem diz: eu estou gemendo porque perdi o meu marido na guerra, ele morreu. Eu estou gemendo porque o meu povo foi derrotado na guerra. Eu estou gemendo porque o sogro acabou de morrer. Eu estou gemendo por vários motivos, mas eu estou gemendo acima de tudo, porque a glória de Israel se foi. Os inimigos levaram a arca, como quem diz: vamos levar o que eles têm de mais forte.
Então, não se iluda, não se iluda. Às vezes a pessoa está preocupada em não perder determinadas coisas na vida. Eu estou preocupado aqui em não perder o meu emprego, preocupado aqui em não perder o meu carro, preocupado aqui em não perder não sei o quê, preocupado em não perder a amizade de não sei quem, preocupado em não perder a amizade de um parente. Às vezes está preocupado com um monte de besteira. Em relação à presença de Deus, o restante, às vezes, é um monte de besteira, mas não está olhando para o mais importante. Às vezes, as atitudes que a pessoa vai tomando vai servir para levar essa pessoa a perder a presença de Deus. Às vezes se aproximam pessoas, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na família. Às vezes pessoas se aproximam, e aquelas pessoas que se aproximam, elas não têm uma vida com Deus, elas não têm espiritualidade, elas não andam com Deus. Às vezes elas se aproximam tentando beneficiar, ou beneficiando, ou favorecendo a pessoa, e às vezes a pessoa vai criando uma amizade, vai permitindo que se crie uma amizade, e ela não analisa: essa amizade aí vai me puxar para o mundo, vai arrebentar com a minha vida, vai me levar a perder a presença de Deus. Não, às vezes a pessoa, ela vai se deixando levar, agradando as pessoas, se deixando influenciar, quando elas abrem os olhos, elas já estão caídas na fé. E esse foi o grande problema do povo de Israel naquele episódio. Eles pensaram assim: a arca aqui foi trazida de volta, ela está no nosso meio, então vamos festejar. Eles não foram sábios, eles não foram prudentes. Espera aí, a arca está no nosso meio, mas nós vamos para uma guerra, nós precisamos nos organizar para a guerra, nós precisamos nos preparar para a guerra, nós precisamos ter uma direção para ir para a guerra. Não, enquanto os inimigos estavam pensando assim: nós temos que lutar muito, porque se a gente não vencer, nós vamos ser escravos dele, então nós vamos dar o melhor aqui, vamos com todas as forças. Eles foram para a guerra, como quem diz assim: já está ganho. 30.000 homens morreram, e os outros fugiram, e os inimigos pegaram a arca e falaram: vamos tirar o que eles têm de mais importante, e levaram uma arca. A arca não abençoou os filisteus, porque ela representava a presença de Deus no meio do povo. Lá na terra dos filisteus, maldição. Os filisteus colocaram uma arca dentro do templo deles, onde havia um Deus que eles adoravam. De madrugada, quando amanheceu o dia, a estátua estava no chão. Os sacerdotes lá dos filisteus, dos deuses, do Deus deles, levantou a estátua. Na outra dia de madrugada, a cabeça dela cortada, os braços cortados, só o tronco. Aí eles entenderam: esse negócio aqui não está sendo bom. Persistiram com a arca. O que Deus fez? Fez nascer tumor no povo daquela cidade. Aí o que eles fizeram? Vamos nos livrar dessa arca. Mandaram a arca para todas as cidades onde colocavam a arca. As pessoas eram atingidas com tumores. Para os inimigos, maldição. Para o povo de Deus, era símbolo da sua presença. Então, a presença de Deus, ela é vamos dizer, a riqueza mais importante. Às vezes a pessoa não vigia. Eu estou indo por um caminho, esse caminho aí vai me levar a perder a presença de Deus. Eu tenho que sair fora desse caminho. Às vezes surge uma coisa no coração, um objetivo. Aquele objetivo não é de Deus, não veio de Deus, mas a pessoa, ela vai deixando alimentar aquele objetivo dentro dela. Às vezes aquele objetivo leva a pessoa a perder a presença de Deus. Às vezes a pessoa não analisa quem se aproxima, não analisa nada, pensa assim: eu já tenho a presença de Deus. E quantas pessoas perderam a presença de Deus? Além de ter perdido a presença de Deus, hoje muitas delas estão na mão do diabo, dos demônios.
Tem mulheres por aí que, se hoje elas olharem, elas falam assim: eu tinha a presença de Deus, hoje eu não tenho mais, porque eu me deixei levar pelo meu marido, incrédulo ou frio, não queria nada com Deus. Eu fui me deixando influenciar, não vai na igreja hoje não precisa ir assim, não é tão assim. Chega um domingo, o sujeito tem uma inspiração do diabo, na hora dela vir no culto, ele diz: não, eu queria que tu fosse para lá, e você indo para lá comigo, você fazendo minha vontade, semana que vem eu vou na igreja contigo, vai nessa, vai nessa, vai nessa. E toma uma estratégiazinha daqui, de lá, e ela foi se deixando levar. Hoje, o marido continua na mão do diabo, como sempre esteve, e nunca saiu. E agora ela também está na presença do diabo com ele. Tem mulheres por aí que, se nos ouvirem, elas vão dizer: realmente, eu tinha uma riqueza, e por causa do meu marido, eu me deixei levar por ele, eu tentei agradá-lo, eu tentei fazer a vontade dele. Hoje, tanto ele como eu estamos na mão do diabo, estão na mão do diabo por aí. Tem homens que eles, se nos ouvirem, eles vão dizer: de fato, eu era um homem de Deus, eu tinha a presença de Deus, mas eu tinha ao meu lado uma mulher fria ou incrédula. Ela não queria nada, o coração dela sempre foi uma pedra, daquelas bem braba mesmo, mas ela me influenciou. Eu fui me deixando levar por ela, me deixando levar por ela, me deixando levar por ela. Hoje ela continua com o coração de pedra, está na mão do diabo, só que agora eu estou na mão do diabo junto com ela. Tem muitos casos por aí. Surgiu alguém na vida sentimental, não analisou, não verificou, não observou, não pediu a direção de Deus. Não, às vezes até um incrédulo, porque incrédulo é incrédulo, é endemoniado. Às vezes surge um rapaz e ele diz: não, mas eu vou na tua igreja contigo. Às vezes o objetivo dele é só se aproveitar da moça, ele não quer nada com Deus. E a moça diz: não, mas eu tenho a presença de Deus em mim vai inflamar o coração dele. Vai nessa. Ele é incrédulo, ele está em trevas. Ela se aproxima, às vezes começa um namoro, daqui a pouco o rapaz arranca para o mundo, para as trevas, junto com ela, e vice-versa. Às vezes é uma moça que surge, mas quem é? É de Deus? Às vezes ela é incrédula, começa na igreja só para dar uma disfarçada, daqui a pouco ele se desvia por causa dela. Tem muita gente por aí que perdeu a presença de Deus, porque achou que só com a presença de Deus eu não preciso orar, eu não preciso vigiar, eu não preciso ver por onde eu estou indo, eu não preciso analisar quem está ao meu lado, eu não preciso analisar quem está se aproximando de mim, eu não preciso analisar o caminho que eu estou tomando. É por isso que você vê, e a gente vê pessoas que um dia estavam na presença de Deus e com Deus, e hoje elas estão nas mãos do diabo, e não existe mais nada de Deus na vida delas, mais nada. Elas estão perdidas, porque muitos não analisam. A presença de Deus é comigo, maravilha, mas Jesus disse: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Então, espera aí, eu tenho que ver. A tentação vem do diabo, ela não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. A tentação vem e pode vir sobre todos, sobre cada um. O problema não é ser tentado. Jesus também foi tentado lá no deserto. O problema é que a tentação vem, mas a pessoa não vigia. Eu preciso vigiar. Eu estou sendo tentado, então eu tenho que vigiar e orar para que eu não caia. O problema não é ser tentado, o problema é cair em tentação. Tem cristãos que eles caem em tentação. Eu tenho a presença de Deus, eu não preciso vigiar com as minhas emoções e os meus sentimentos. Tem pessoas que estavam na presença de Deus e tinham a presença de Deus, às vezes por um momento difícil,
alguma coisa aconteceu, elas se deixaram levar pelas emoções, elas tomaram uma direção, e aquela direção bagunçou completamente com a vida delas, e não só bagunçou com a vida, fez com que elas perdessem a presença de Deus. Tem pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, e hoje eles dizem: puxa vida, eu me deixei levar pelas minhas emoções. As minhas emoções foram um instrumento para que eu tomasse decisões diferentes, e eu acabei me arrebentando. Tem até pessoas que serviam a Deus, tem pastores, esposas de pastores, ex-obreiros, ex-pastores, ex-missionários, tem ex de um monte de coisa por aí, gente que pensou: eu tenho a presença de Deus comigo, e eu não preciso vigiar, e eu não preciso ouvir a voz de Deus, eu não preciso ter direção, eu não preciso me preparar para as batalhas que podem surgir, eu não vigiei com quem se aproximou, com as amizades que vieram, eu não vigiei com o meu coração, e elas perderam não só lutas, batalhas, mas elas perderam o mais importante, a presença de Deus. Então não adianta a gente se iludir e pensar: a presença de Deus está comigo, eu não preciso vigiar. Não, precisamos vigiar sempre, todos os dias. Vigiar e orar para que vocês não caiam em tentação. Então, peraí, não quer cair em tentação? Eu tenho que orar, eu tenho que vigiar e orar. Vigiar, Jesus falou primeiro: vigiai e orar. Então eu tenho que vigiar. Por onde eu estou indo, meu coração, meus pensamentos, a direção que eu estou tomando, eu tenho que vigiar, porque eu não posso cair em tentação. Ser tentado é uma coisa, eu não posso. Você está aqui na igreja, de repente você diz: minha esposa é incrédula. Amigo, ela pode ser uma boa pessoa e honesta e fiel a você, mas espiritualmente ela está em trevas. Não adianta, não se iluda. Minha esposa, sim, está em trevas. Você deve orar por ela, dar testemunho para ela, você deve fazer a sua parte, mas você tem que vigiar com ela, porque senão você não vigiar, a incredulidade dela vai te puxar para o mundo. Não adianta, você perder a presença de Deus, você e qualquer um está desgraçado ao quadrado, ao redondo, ao triângulo, está desgraçado, perdeu a presença, está desgraçado. Qualquer um está desgraçado, perdeu a presença de Deus, está desgraçado, não tem outro termo, está desgraçado ao quadrado. Então eu tenho que vigiar. Minha esposa vem à igreja, vem na igreja, mas não é esse coração aberto, é uma pessoa fria, uma pessoa desinteressada, você tem que vigiar com ela. O meu marido vem à igreja, mas é um marido frio, bispo. O sujeito não tem esse coração sedento pelas coisas de Deus. Você vai ter que vigiar com ele, porque se você não vigiar, ele te puxa para o mundo. Eu tenho um marido, ele é absolutamente incrédulo, você tem que vigiar com ele, ele te puxa para o mundo. Eu estou vindo à igreja, e está pessoas se aproximando de mim. Tem pessoas se aproximando de mim, amizades estão sendo formadas lá no trabalho, na faculdade, ou até na sua família, na sua vizinhança. Você tem que vigiar. Quem são essas pessoas? São pessoas realmente de Deus? São pessoas realmente firmadas em Deus? São pessoas de Deus? Não, eu tenho que vigiar com elas, porque se você não vigiar com elas, você pode perder a presença de Deus por causa dos outros, e depois não adianta chorar. Então, Israel, o que aconteceu com eles? Eles caíram na ilusão. Já temos a presença de Deus, a gente não precisa de nada. Quantas pessoas tinham e perderam? Às vezes um momento difícil que você está passando, é um momento difícil, é um momento de lutas, é um momento de deserto. As suas emoções vão falar com você um monte de coisa. As emoções, os sentimentos vão disparar. Você tem que,
Eu não posso dar ouvido às minhas emoções, aos meus sentimentos. Eu tenho que dar ouvido à voz de Deus. Minhas emoções estão me puxando para lá. Está dizendo que eu tenho que ir por ali. Está dizendo isso. Está dizendo que eu tenho que desistir. Está dizendo que eu tenho que... Tá? As minhas emoções... Eu não posso dar ouvido. Se eu der, eu estou perdido. Deixa eu ler aqui um pouquinho, por favor. Capítulo 4, versículo 5. Para a gente não ler muito. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Eles pensavam que eram vários deuses, né? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Sede fortes, eles disseram, né? Aí foram sábios, os líderes dos filisteus, e disseram: portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus com eles, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai, como quem diz assim: olha, nós temos que ir para essa guerra com todas as forças, ao passo que o povo de Israel estava lá festejando, né? Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar novas a toda a cidade, prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ófine e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Olhe para mim, Eli ouviu: Israel perdeu a guerra, e os teus 2 filhos foram mortos. Mas quando ele ouviu que a arca de Deus tinha sido levada, aí ele não aguentou, aí ele caiu para trás e morreu. Versículo 19: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas.
pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Teve um filho, mas não deu importância, porque o desespero dela maior por causa da arca que havia sido levada. Mas chamou o menino Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, depois ela deixou mais claro para todo mundo: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Tá certo? Então, a coisa mais importante para você entender: você tem a presença de Deus consigo? Eu tenho. Você tem que lembrar-se que não é porque nós temos a presença de Deus que a gente pode viver de qualquer jeito. Eu não preciso vigiar, eu não preciso me fortalecer para enfrentar lutas que surgem, eu não preciso vigiar o coração, não preciso vigiar os meus pensamentos, eu não preciso vigiar as intenções do coração, eu não preciso vigiar as portas que abrem na minha frente para saber se é de Deus, não é de Deus. Eu preciso vigiar. Tem gente que, eu já conheci gente que estava na igreja todo domingo. Aí Deus abençoou, profissionalmente abriu um negócio. E quando abriu, pastor, pode ir lá ungir para abençoar o lugar? Sim. Não, domingo eu não abro não. Domingo eu estou na igreja, domingo é Deus. Tá, beleza. Aí daqui a pouco o negócio começa a crescer, ou então o negócio não avança, não progride tão rápido como deveria. Aí vem a ideia: eu vou abrir domingo também vou abrir agora, mas à noite eu estou lá. Tem gente que se desviou porque abriu um negócio e o negócio se tornou uma armadilha, perdeu a presença de Deus. Hoje estão na mão do diabo. Pode até dizer, ou poderia até dizer: o negócio cresceu 1000 vezes. Pode até ter crescido, não acredito, porque normalmente é ladeira abaixo, né? Tudo na vida. Perdeu a presença de Deus, ladeira abaixo para todos os lados. Mas a pessoa não tem mais o mais importante. Quantas pessoas morreram desviadas? Quantas pessoas morreram desviadas? Quantas pessoas morreram e perderam a presença de Deus antes? Morreram e foram para o inferno, perderam a presença de Deus, perderam a salvação, perderam tudo. Por quê? Porque pensaram: eu não preciso vigiar, eu não preciso me fortalecer, eu não preciso ter cuidado, eu não preciso analisar as coisas. Não é assim. Tem gente que se desviou, perdeu a presença de Deus só por causa de amizades. Então, a amizade que surge no trabalho, aí a pessoa pensa: essa é uma amizade importante, e por causa de uma amizade que construiu, se é que pode dizer construiu, o diabo usou pessoas e aquela pessoa se desviou, perdeu a presença de Deus. Perdeu a presença de Deus, está desgraçado. Não esqueça dessa: bispo, é pesado. Não, perdeu a presença de Deus, qualquer um está desgraçado. Porque você pode conquistar um monte de coisa, mas eu perdi a presença de Deus. Então, o que fez a mulher sofrer acima de tudo foi o fato dela ouvir levar uma arca. A glória de Israel se foi. O que fez Eli cair para trás, acima de tudo, foi ouvir dizer: a arca foi levada, porque ele sabia: a presença de Deus saiu do nosso meio, ela foi levada do nosso meio. E a partir dali, eles viveram uma outra situação, até que se passou um tempo, e os filisteus, depois de tanto rodar com a arca pelas terras deles, levam para uma cidade tumores, levam para outra tumores, depois de tanta gente ser atingido por tumores, depois de um tempo eles resolveram devolver a arca.
nós temos que devolver. Só que isso era uma arca, tá? A arca era um símbolo da presença de Deus. Perdeu a presença de Deus, você está pensando que vai acontecer o quê? Que a presença de Deus volta automaticamente? O parente vai dizer, toma aqui, ó, tu perdeu, toma de volta. O vizinho vai dizer, o marido incrédulo, a mulher fria, as pessoas vão dizer assim, não, você perdeu a presença de Deus, mas toma ela aqui de volta, está aqui. Não existe isso. Não existe isso. Quantas pessoas você conhece, já deve ter conhecido. Elas ficaram, às vezes, dentro da igreja até só por um tempo. Por um tempo. Mas a presença de Deus já estava saindo da vida delas. Porque elas foram caminhando para esse lado. Depois é só consequência. Então, eu quero fazer uma oração antes da Santa Ceia e dizer para você, lembre-se disso. E inclusive, não esqueça, inclusive gente que um dia pregou o Evangelho. Pregou o Evangelho. Tem gente que foi usado por Deus. Usado por Deus para pregar para outras pessoas. Hoje está cheirando cocaína. Hoje está no homossexualismo, lesbianismo. Tem gente que foi usado por Deus. Hoje está no alcoolismo. Tem gente que foi usado por Deus. O casamento está destruído. Família está destruída. A vida está destruída. Porque perderam o mais importante. A presença de Deus. Então, nós temos. Você tem a presença de Deus? Tem. Eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar com o meu coração. Às vezes o coração quer algo que não é da vontade de Deus, que não abençoa. Eu tenho que vigiar com as minhas atitudes. Eu estou tomando determinadas atitudes, essas atitudes, elas não vão me abençoar. Eu tenho que mudar as atitudes. Eu estou indo para um lado, eu estou indo para um caminho que não vai me abençoar. Eu estou me deixando levar por pessoas. Estou me deixando levar por pessoas. Às vezes surge um problema que às vezes não é com a pessoa, às vezes é um problema com um familiar. Às vezes a pessoa se deixa envolver tanto pelo problema, se deixa dominar tanto pelo problema, que às vezes vai espiritualmente enfraquecendo. Daqui a pouco a pessoa diz, não, eu não estou buscando mais a Deus, ou eu estou buscando a Deus muito pouco, porque eu estou com um problema, estou tentando resolver o problema, estou focado no problema, estou muito envolvido no problema. Às vezes o problema continua, a pessoa perde a presença de Deus. Às vezes o problema é resolvido, mas a pessoa agora já está sem a presença de Deus. E às vezes aquelas pessoas, inclusive, pela qual elas ficaram tanto, lutando tanto para resolver, para ajudar, depois aquelas mesmas pessoas, vendo a caída na fé, sem a presença de Deus, elas às vezes se tornam grandes inimigas delas. E às vezes dizem, você perdeu a presença de Deus porque você quis, porque você não vigiou. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então, eu quero fazer oração, nós vamos buscar a presença de Deus, participar da ceia. Não esqueça disso. Não se iluda como se iludiu o povo de Israel. A arca está aqui, não precisa de mais nada. Só festejar e ir para a guerra que a gente vence. 30 mil morreram e fugiram, tiveram que fugir. Deus não fez nada por eles, embora a arca estivesse no meio deles. Por quê? Porque eles deveriam fazer diferente. A presença de Deus está, a arca está aqui no nosso meio. Mas vamos ter direção. Vamos nos preparar para a guerra, vamos ter uma estratégia, vamos ter uma direção para enfrentar os inimigos. Não fizeram nada disso. E não esqueça disso. E muita gente que hoje, se olhar para trás, gente que teve a presença de Deus, gente que inclusive foi usado por Deus, gente que serviu a Deus, gente que esteve na presença de Deus. Tem muita gente que hoje, se analisasse, eles iam dizer, realmente, eu pensei que eu tinha a presença de Deus e eu não precisava fazer mais nada. Podia viver de qualquer maneira. E o diabo, ou o coração deles, ou as circunstâncias e situações surgiram, tá? Eles se deram mal. Tem cristãos que não pecaram
não foram para o mundo. O problema deles é que eles passaram por um momento difícil. E no momento difícil bateu o desespero, bateu a ansiedade, eles deram ouvido às emoções deles. E eles disseram, eu vou por aqui. E não era para ir. Não era para ir para lugar nenhum. Eu vou por aqui. E eles foram. E aquilo fez não só bagunçar a vida, mas fez com que eles perdessem a presença de Deus. Tem gente que, por causa da ansiedade, tinha a presença de Deus. A ansiedade pela vida sentimental. Quero me casar, tenho que me casar, preciso me casar. Os anos estão passando. Casaram com quem apareceu na frente. Agora quer se livrar do problema e não pode. É na verdade. Agora quer se livrar daquela bomba e não sabe como. É. Às vezes agora tem filhos no meio. É na verdade, tem filhos no meio. Tem moças que estavam na presença de Deus, casaram com incrédulos ou com gente que fingiu que era de Deus. Hoje está chorando. Se tivesse esperado, eu vou esperar, mesmo que demore, aos meus olhos, eu vou esperar a bênção de Deus, porque eu tenho a presença de Deus. Estou solteiro, solteira, sei lá, estou livre para me casar, mas eu vou esperar. Deveria ter esperado. Se tivesse esperado, teria sido abençoado. E se ainda não tivesse sido abençoado hoje, mas estaria com a presença de Deus. Hoje não tem a presença de Deus. E tem um marido bomba dentro de casa. Hoje não tem a presença de Deus, tem uma mulher bomba. Mulher bomba não é terrorista não, tá? Não estou falando de terrorista não. Não é homem bomba no sentido do terrorismo não. É que são pessoas que elas não explodem prédio, mas elas roubam a vida. É na verdade, elas praticamente roubam a vida. Elas consomem a vida. É isso aí. Tem gente que, se tivesse esperado um pouco, assim, não, presença de Deus, eu tenho que vigiar. Não olharam para esse lado e se deram mal. Então vamos fazer a oração. Antes de fazer a oração, você vai, antes da gente participar da ceia, vamos fazer uma oração. Fique de pé, por favor. Feche os olhos, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Por favor, concentre-se na oração. Se você tem, feche os olhos, se você tem a presença de Deus, mas você está vigiando, analisando quem se aproxima, quem está do seu lado, cuidando do seu coração, tendo direção, então você deve orar e dizer: Deus, me abençoe mais ainda, com esse objetivo, com essa direção. Se você tem a presença de Deus, mas você não está vigiando, não está observando quem se aproxima, quem está do seu lado, suas intenções, você está achando que eu não preciso fazer nada, peça a Deus para abrir os seus olhos antes que seja tarde. Peça a Ele para te iluminar. Ó Senhor Deus Pai, abençoa, Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui. O povo de Israel erradamente pensou que, tendo a arca, não precisamos de mais nada. E foram uma guerra sem uma estratégia, direção, e foram derrotados. Além de derrotados, os inimigos levaram o que eles tinham de mais importante: Deus no meio deles. Muitas pessoas estão por aí chorando
e outras estão tão entregues às trevas que elas nem enxergam que a presença de Deus faz falta na vida. Mulheres que se deixaram levar por homens incrédulos ou frios, maridos que se deixaram levar por mulheres frias ou incrédulas, pessoas que se deixaram levar pelas conquistas materiais, emprego, negócios, dinheiro, carro, pessoas que se deixaram levar pelas amizades que surgiram e que de Deus não tinha nada, e que se tornaram uma grande armadilha para elas, contra elas. Pessoas que se deixaram dominar pela ansiedade em relação à vida sentimental, namoraram e algumas até casaram com pessoas que de bênção não tinha nada. Muita gente que te serviu, que foi usado por ti, hoje está usando drogas, um alcoolismo, nas mãos do diabo, porque pensaram: eu tenho a presença de Deus, eu não preciso vigiar, eu não preciso ter direção, eu não preciso ter discernimento de espírito, eu não preciso analisar o que está acontecendo, o que surge na minha frente, quem se aproxima de mim. Tem muita gente por aí que não só foram derrotados, mas que perderam a tua presença, estão desgraçados na vida, e muitos talvez nunca mais se levantem e nunca mais consigam ter a tua presença de volta, porque ela tem que ser conservada na vida. Abençoe, Senhor, ilumina cada um, e que desta simples mensagem eles possam dar ouvido à tua voz. A nora de Eli enfatizou dizendo: a glória de Israel se foi. Que o Espírito Santo ensine, mostre que a tua presença é o que de mais importante temos. Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, as falhas, as iniquidades e transgressões. E aqueles que participarem da Santa Ceia façam dignamente, com o coração aberto, limpo, sincero. Que o Senhor seja glorificado. Diga assim seja. Podem sentar, por favor. Os obreiros, obreiras irão servir a ceia para a igreja de Jesus, para aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Mas a pessoa não pode dizer: eu já sou batizado e eu vou participar de qualquer jeito porque é batizado. Não. Você precisa examinar o seu coração. Você está vivendo a palavra de Deus, coração limpo, consciência pura, perfeito ninguém é. Mas eu tenho feito a vontade de Deus, eu estou vivendo a palavra de Deus, coração limpo, consciência pura. Você deve pegar o pão cálice, os obreiros vão passar, você que decide se vai pegar ou não, tá bom? Se vai participar, pegue, não coma, não beba. Agora nós vamos consagrar, tá? Deus enviou seu Filho amado Para me salvar para me salvar e perdoar na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e agora sei que vive está. porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive.
porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Fique de pé, feche os olhos, porque Ele vive. porque Ele vive. Posso crer. Posso crer no Temor não há. mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, Que que vive. vivo está. Feche os olhos. Agora é o momento de agradecermos tudo quanto Deus fez, tem feito por nós, e sobretudo porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. E agradecer ao Senhor Jesus que por amor entregou-se por nós, sacrificou-se por nós, deu a vida por nós. Se Ele não tivesse morrido por nós, não teríamos chance de estar na presença de Deus. Não haveria salvação para nós, porque o homem por si só não consegue a vida eterna. A vida eterna só é possível porque Ele morreu por nós. Ele entregou-se por nós. Ele deu a vida por nós. Ah, Senhor Deus, queremos agradecê-lo mais uma vez. Agradecê-lo por tudo, mas agradecê-lo acima de tudo porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Queremos, Senhor Jesus, agradecê-lo porque o Senhor sofreu e morreu por nós. As nossas palavras nunca serão suficientes para expressar o quanto devemos a Ti, o quanto dependemos de Ti, o quanto precisamos de Ti. Ah, Senhor, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor. Levantamos este pão aos céus,
pedimos, consagra-o, meu Deus. Assim como Jesus um dia levantou o pão, deu graças, abençoou, deu aos discípulos e disse: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. Abençoa também da mesma forma, para que quando comermos deste pão, Senhor, sejamos grandemente abençoados, a comunhão contigo aumente, a vida que o Senhor trouxe se torne maior dentro de nós, e que através da nossa vida possamos glorificá-lo muito mais. Os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão agora, que é símbolo do corpo de Jesus. Somente Ele, e por meio dele recebemos vida eterna. Alimente-se deste pão. Ele é um símbolo do corpo de Jesus, a carne que trouxe vida ao mundo. Receba a vida espiritual através do corpo de Jesus, simbolizado por este pão. Ah, engrandecido seja o teu nome. Tu morreste por nós, para que tivéssemos vida. Que este cálice seja santificado, consagrado, e que ao bebermos dele estejamos bebendo de algo que simboliza o sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças. Nós te adoramos. Os que creem digam: assim seja. Beba do cálice e agradeça a Ele. Agradeça aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Agradeça-o por tudo que ele tem feito, tem realizado na sua vida. Tudo que ele fez, tem feito. O que ele fez acima de tudo na cruz, em nosso favor. Ah, meu Deus, aceite a nossa gratidão por tudo que fizeste, por tudo que tu tens feito, porque tu nos amaste a ponto de dar o teu Filho. Ah, Jesus, nós te adoramos. Tu morreste por nós, mas tu venceste a morte, ressuscitaste, está vivo, assentado à direita do Deus Pai, se fazendo presente no nosso meio, através do Espírito Santo. Ah, nós erguemos as nossas mãos para dizer: somos gratos a Ti, devemos a Ti. Ah, nós
nós te glorificamos, porque o Senhor morreu e venceu, e não há motivos para temer, porque o Senhor está vivo. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, porque Ele vive. Cante, porque levante as mãos e cante. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, na minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Feche os olhos e cante, batendo palmas, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, levante as mãos, feche os olhos, ore assim em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, tem feito, há de fazer. Te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por nós, nos trouxe vida e salvação. Que a nossa vida sirva para te glorificar. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.